Olá pessoal, aqui é o Wagner Borges, este é o programa Falando de Espiritualidade, nosso cantinho aqui no Projeto Farol de todas as terças-feiras, de meio-dia até as 13h15, 13h20, mais ou menos. Aqui na parte técnica, meu amigo Eudes, dá um oi pro pessoal, Eudes. Bom dia a todo mundo aí, ó. O Eudes hoje tá com os olhos brilhantes, disse que vai escrever aí show. Hoje eu tô num dia alegre, hoje eu tô num dia feliz. Né? Então, que bom, né? Tomara que todos os dias sejam assim, mesmo apesar dos problemas, né, Eudes? Exatamente. Porque problema rola também. O lance é como é que a gente olha tudo isso, né? Bom, vamos lá, pessoal. Como eu tinha avisado no programa anterior, eu vou compartilhar com vocês hoje um relato projetivo de um dos grandes projetores extrafísicos da história. Trata-se do Irã. Irã é pseudônimo do ocultista e maçom Marcel Louis Forran, que viveu na França e que publicou em 1926 um livro que é um clássico, que nunca foi traduzido para o português, que é o livro O Médico da Alma. Para vocês terem uma ideia da importância desse autor, se considera nos meios internacionais de pesquisa de saídas do corpo que na primeira metade do século XX se sobressaíram 3 autores que são conhecidos como triunvirato de projetores daquela época. Trata-se do Irã, 1926, Sylvan Joseph Muldon, do livro Projeção do Corpo Astral, 1929, que eu já passei relato dele anteriormente, e o outro é o Oliver Fox, que era o pseudônimo do inglês teosofista Hugh Kellaway, que em 1938 lançou o livro Astral Projection, em Londres. Então, o Irã, o Oliver Fox e o Sylvan Muldon, esses são os 3 componentes do triunvirato da primeira metade do século XX. Na segunda metade foram surgindo outros autores importantíssimos, como Robert Krukel, Robert Alan Monroe, Valdo Vieira, Hamilton Prado, William Buhlmann, Albert Taylor e tantos outros autores e projetores que lançaram seus trabalhos e que são importantes para quem está pesquisando de forma séria as experiências fora do corpo. Então, peguei um capítulo inteiro do livro do Irã, vou projetar ali na TV e vou lendo e pontuando para vocês. E nós vamos ter 2 programas em seguida, esse e o da terça que vem. Eu vou ler um capítulo hoje e na terça que vem eu vou ler um outro capítulo. O capítulo de hoje trata das correntes de força e fenômenos projetivos. E o capítulo da semana que vem, sobre ataques extrafísicos durante as saídas do corpo. O Irã sofreu vários ataques, ele relata com minúcias, lembrando que o Irã era ocultista, também era maçom, morava em Paris, na França, e lançou 3 livros apenas, onde O Médico da Alma é o principal. Esse livro saiu originalmente na França em 1926. Na década de 1950, ele foi traduzido para o inglês e publicado em Nova York, com o título Practical Astral Projection, Prática Projeção Astral. Só que ali, o livro, ele tem algumas partes cortadas em relação ao original. E aí, quando foi na década de 1980, o editorial Kier, de Buenos Aires, Argentina, lançou O Médico da Alma completo, como no original francês, e adicionou os outros 2 livros nesta edição. Então, a edição em castelhano aqui da Argentina é perfeita. Ela tem 3 livros em um só, mas manteve o título do principal, O Médico da Alma, e junto com alguns amigos há muitos anos fizemos uma tradução deste livro para o português, para consumo nosso, pesquisa nossa aqui de grupo, não para venda, nada disso, mas fizemos a tradução para o português para estudarmos em grupo, né, internamente. E hoje eu vou pegar 2 capítulos dessa tradução, primeiro um hoje, semana que vem, o segundo. E os relatos projetivos são legais, porque eles dão uma amostra do que rola numa saída do corpo. E se uma pessoa tem visão de conjunto, lê vários autores, ela tem uma média legal para somar com a sua própria experiência e daí tirar um equilíbrio de informações. Porque se a pessoa se basear só na experiência dela, ela vai ficar igual um tatu.
dentro dela própria e pior, achando que ela sabe mais do que todo mundo e achando que seus relatos são superiores aos dos outros, até ela começar a ler e perceber que muitos relatos são semelhantes, apesar da diferença interna de cada um, de temperamento e abordagem da maneira de ser, porque em qualquer estudo você vai ter o temperamento de um autor narrando algo de acordo com a sua característica, o que é normal. O que não se pode ficar preso é nessa característica ou naquela ou na própria. A visão de conjunto evita o ego da gente ficar lacrado numa abordagem só. E vocês sabem que nesses estudos você pode ter um livro, por exemplo, de experiências fora do corpo, num viés mais espiritualista, como o que eu gosto, que para mim me deixa muito feliz. Você pode ter um outro que vai falar de saídas do corpo num viés mais esotérico, dentro de alguma camada ocultista de algum grupo. Você pode pegar um outro autor que vai fazer um livro de saídas do corpo numa abordagem mais espírita, porque o autor é espírita, o que é natural também. E se você pegar um autor que é da área da Umbanda, ele vai dar o temperamento dele, de um bandista, dentro dos relatos. Tudo isso é normal. Você vai pegar um autor de conscienciologia, vai dar um enfoque projeciológico ou conscienciológico dentro do tema ou nomenclatura. E, no fundo, não tem nada melhor ou pior. O que tem é o conjunto e alguém inteligente vai naturalmente pesquisar em geral, não vai ficar preso numa abordagem só, na de ninguém, nem na minha e nem na própria, porque isso também seria um erro. O conjunto é maior do que a nossa opinião particular. Acontece que aqui no Brasil hoje tem muitas pessoas falando de saída do corpo, principalmente na internet. Tem muita gente legal, Saulo Calderon, Luiz Roberto Matos, Dalton Roque, e tem tanta gente aqui que, me perdoe aí os amigos que eu não estou citando aqui, porque são tantos passando conteúdos legais, como também tem uma enorme massa de informação confusa, de autores sem base. Então, vocês que pesquisam, observem quais são os autores sérios, que eu venho citando aqui, vários deles. Literatura séria. Isso não é uma brincadeirinha mística de sair do corpo, dar uma voltinha e voltar. Ah, e alguém tem uma técnica de projeção infalível que possa me passar? Nada disso. Abordagem séria, profunda, estudo consciencial de anos, não é uma brincadeirinha de 6 meses, que você estuda um pouquinho e depois larga. É algo muito sério, que envolve despertar da consciência se você souber utilizar essa temática para avançar na sua sese evolutiva de acordo com o seu jeito, é claro, sempre do seu jeito, sem ficar se espelhando em ninguém ou copiando ninguém. É bom a gente ter a nossa própria autenticidade, admirar alguns autores legais que a gente gosta, mas utilizando a própria consciência e filtrando tudo, porque ninguém sabe tudo, muito menos eu, né? E desconfie de autor que fique lacrando você numa abordagem só e dizendo que aquela é melhor do que as outras. Eu estou te falando, o conjunto é melhor do que todos nós, porque ele dá uma média interessante. Então, quando se lê relatos projetivos, ainda mais de autores sérios, você naturalmente vai ver o temperamento do autor, a característica do autor naquela narrativa. Isso é normal e você não precisa seguir o temperamento da pessoa. Observe a narrativa, filtra e adapta do seu jeito, da maneira que você quiser, porque aí você aproveita autores diversos, de tendências diferentes, somando com você mesmo e achando um caminho no meio. Portanto, a leitura de relatos projetivos, ela é uma das técnicas de melhoria do nível de consciência dos projetores e projetoras. Mais para frente, eu vou trazer os relatos do Hamilton Prado, projetor brasileiro, que em 1969 lançou o livro No Limiar do Mistério da Sobrevivência, que tinha o subtítulo Experiências com o Eu Astral. Um projetor brasileiro desconhecido, que o livro dele está esgotado, e é um dos grandes autores e projetores aqui no Brasil. Outra hora eu vou trazer um relato da Dona Ivone Pereira, médium espírita também maravilhosa. E aí eu vou pontuando os relatos, porque é uma forma de melhorar o estudo de quem está assistindo de forma séria, sensata, bem equilibrada, que fique evidente quando a pessoa observa de mente aberta o que é sério, o que é babaquice, o que é ego das pessoas nisso tudo. E vou repetir, ninguém sabe tudo, mas a gente dando uma olhada de conjunto, a gente diminui um pouquinho a nossa ignorância nestes temas, tá bom?
E outra, eu pedi o Edson para botar uma mensagem, perguntas, só depois da leitura do texto e relativo ao relato do texto, para a gente otimizar as perguntas para não ficar pipocando perguntas de vários temas. E no último programa eu respondi as perguntas e no próximo, vamos colocar conteúdo do Irã, perguntas sobre o tema. Passadas essas 2 terças, numa outra terça eu abro para perguntas e respostas gerais. De novo, e na sequência os relatos do Hamilton Prado. Eudes, tudo pronto para a gente ver? Uma coisinha antes também, gente. Dentro do relato do Irã, existe uma narrativa que eu vi em poucos livros de saídas do corpo. E olha que eu leio muito, tem uma biblioteca internacional de muitos anos de pesquisa para ter essa visão de conjunto e a segurança natural para poder falar disso, mas o principal são minhas próprias experiências, que, claro, na comparação você encontra paralelos e encontra abordagens diferentes, como eu já mencionei. E ele narra ali que durante as saídas, uma espécie de corrente de força, um jato de energia pegava ele, arrebatava ele e levava ele aleatoriamente, e ele ia vendo ambientes diferentes. Isso foi chamado de correntes de força. E o Irã foi o primeiro a narrar isto, pelo menos na literatura de projeção astral. Posteriormente, já na década de 1980, o Valdo Vieira, com quem eu trabalhei durante a década de 80, comentou comigo sobre os relatos do Irã, e eu comentei com o Valdo que eu tinha tido também experiências com correntes de força, e o Valdo Vieira também tinha tido. Mas a gente olhando na literatura de projeção em geral, não haviam muitos relatos. E o Valdo Vieira, inicialmente, admirava muito o trabalho do Irã, só que depois que o Valdo viu os outros 2 livros do Irã, que tratava mais do meio espiritualista, o Valdo, dentro da visão dele, começou a dizer que o Irã era místico e começou a descartar o trabalho do médico da alma de projeção. Eu não cometi esse erro. O livro é espetacular e o cara é um dos 3 do triunvirato de projetores dos primeiros 50 anos do século XX. Então, o livro é excepcional. Eu vi ele narrando, o Valdo Vieira e eu, e não me lembro um ou outro autor falando disso, mas é provável que tenha. Eu também não li tudo, mas ele vai narrar. O que são essas correntes? Elas têm de 2 tipos, naturais e artificiais. O que é o vento aqui para nós no plano físico? O ar em movimento. Então, por exemplo, uma pessoa sai do corpo, ela atravessa facilmente uma ventania. Por exemplo, está frio, ela sabe que está frio, mas ela não sente frio. Está muito calor, ela sabe que está calor, mas ela não sente calor enquanto projetada. Agora, se ela criar na mente um condicionamento e começar a pensar, está muito frio ou está muito calor, ela começa a sentir sensações que a própria mente reproduz psiquicamente. E você pode atravessar uma chuva, as gotas passam pelo teu psicossoma, corpo astral, perispírito, corpo de luz, espiritual. Atravessa o seu psicossoma, seu corpo psíquico, você sente as gotículas de água passando por você, mas você não é afetado. Mas se você começar a pensar, eu vou ficar molhadão, vou pegar uma pneumonia, a mente vai, devido à alta plasticidade do corpo astral, a mente vai plasmar a sensação que você está ensopado de chuva. Então, na hora que a pessoa está fora, ela pode atravessar uma ventania. Entretanto, muitas vezes, o cordão de prata, naquela experiência, está um pouco mais condensado. As energias do campo energético do corpo, do dupletérico, podem fluir pelo cordão, deixando na outra ponta o corpo astral mais condensado. E aí a pessoa se verá projetada não em algum subplano dos planos extrafísicos, mas se verá projetada no aqui e agora, no duplo etérico aqui. Ela vai ver a rua onde ela mora, ela vai estar neste ambiente. Nesta condição, como o corpo espiritual está condensado, tá? Pode acontecer da pessoa se sentir afetada por correntes energéticas que muitas vezes estão concomitantes às correntes de vento, que é o dupletérico da ventania, né, no plano físico, que normalmente ela não sentiria, mas como ela está muito condensada, ela é apanhada por essa corrente energética, jogada, como se fosse um fluxo de vento que impulsiona ela para cima, porque ela está muito condensada. O Irã teve várias dessas experiências e também existem as correntes energéticas artificiais,
criadas por mentores para proteger um grupo num trabalho. Por exemplo, lá no Rio de Janeiro, quando eu morava lá, dias antes do carnaval, mentores extrafísicos criavam uma rede de correntes de energia em torno do astral da cidade. Por quê? Naquela época, Rio de Janeiro era mais frequente, mas hoje, como o carnaval é muito forte em Salvador, na Bahia, no Recife também, né? Até mesmo em São Paulo hoje tem um carnaval mais encorpado, né, Eudes, do que antigamente, mas o Rio, principalmente onde eu morei, eu via correntes de energia em volta da cidade. Por quê? Devido à exacerbação de álcool, devido à exacerbação de droga e às vezes a violência, e eu não estou falando do desfile ou da parte lúdica do carnaval, que é festa popular, eu estou falando da exacerbação sexual, alcoólica ou de droga em torno. Isso cria uma abertura que espíritos obsessores tentam grudar para drenar energia coletivamente. Então já tem os próprios obsessores do lugar. Ainda vai vir gente de fora para se aproveitar, então os mentores criam essas correntes energéticas. Lá vem uma entidade, sei lá, saiu dali de algum lugar e está querendo chegar no Rio, ou Recife ou Salvador no carnaval. Ela vai vindo. Quando ela chega perto do perímetro energético da cidade, ela é apanhada numa corrente dessa, expelida 1000 quilômetros para fora, para não aumentar a obsessão, que já é grande nesses lugares, nestas épocas. Eu não estou condenando o carnaval nem nada. O carnaval, como eu disse, é festa popular, o lado lúdico. Eu estou colocando o entorno, não é o desfile, o entorno de violência, que muitas vezes é grande, com muita exacerbação de álcool, droga, sexo, de uma forma desenfreada, complicada, uma orgia bioenergética para obsessores irem lá e drenar a energia. E parecem tubos projetados em volta, né? Tubos de vento. Você chega perto, vup, de um tubo daquele te capta, te joga longe. Eu vi isto também em torno de reuniões de desobsessão na área espírita, o grupo reunido e esses tubos em volta. Entidades obsessoras tentavam assediar o grupo, eram expelidas por esses tubos de vento, e a pessoa tinha a sensação de ser expelida bem longe. Então são dois tipos de proteção artificiais criados por mentores em torno de ambientes, e os naturais, na própria natureza. E às vezes eu fui surpreendido de estar num lugar projetado, estava até verão, calor, e de repente ser apanhado por uma corrente dessa energética e ser arrebatado. Aí eu aprendi com o tempo o seguinte: quando uma corrente dessa te arrebata, você vai cambalhotando no ar, girando, e é expelido longe, porque você é um projetor, você está mais denso, né? Só que às vezes eu prenunciava que a corrente dessa ia me pegar. Quando ela me pegava, em lugar de eu ficar cambalhotando, eu ficava em pé, como se fosse um surfista para pegar uma onda. Ficava em pé e ia em pé observando, levado pela corrente. Eu via passar árvores, cidades, parecia que aquilo era interplanos, me jogando na ponta. Quando eu sentia que eu ia ser arremessado na ponta, eu já saía volitando, voando, e eu sei que esse tipo de papo, para quem é cético e não estuda essas áreas, parece coisa de maluco, mas eu estou falando para estudantes de projeção. Eu não me direciono a religiosos fanáticos, não me direciono a céticos empedernidos. Eu estou com um programa aqui onde a gente fala de temas espirituais. A saída do corpo é tema recorrente, eu trabalho com isso. Então, o meu propósito é esclarecer outros projetores. Provavelmente, alguns de vocês já tiveram tais experiências, só que isso não é muito narrado. E o que melhor narrou sobre isso foi o Irã. Eu peguei um capítulo sobre essas correntes de força. Na terça que vem, um outro capítulo sobre ataques extrafísicos. Eu disse, tudo certo? Você pode projetar lá a capa do livro para a gente? Ok? Está aparecendo o meu rosto junto para eles verem a explicação? Tá. Essa é a capa, pessoal, da edição em espanhol, aqui do editorial Kia, da Argentina. O original é francês, 1926, eu nunca tive o original, tá? Eu tenho esta edição, mas ela é muito fiel ao original, pelo que eu sei, e tem dois outros livros do Irã adicionados ali, são 3 livros em um só. Essa edição está melhor do que a francesa, que só tem um, melhor do que a inglesa, que só tem um, porque aí são 3 livros, onde o médico da alma é o principal. Editorial Kia, Argentina. Pode ir. Esse livro foi traduzido na década de 1950 para o inglês
em Nova York. Vocês estão vendo aí a capa. Practical Astral Projection. Eu me lembro, eu disse que na época, sei lá, década de 90, me custou uma grana trazer esse livro que estava esgotado na época, e eu consegui com um colecionador americano que convenci ele a me vender, né? E aí é um livraço. Só que quando eu comparei esse com a tradução para o espanhol, eu notei que a tradução para o espanhol estava mais completa. Essa aqui, ela foi muito condensada, e o desenho de capa, vocês estão vendo ali, é diferente. Pode passar. Bom, O Médico da Alma por Irã. O Médico da Alma é o título do livro, capítulo 7, Projeção em Redemoinho. Pode ir. A separação entre o ser consciente e seu invólucro orgânico ocorre sob um estranho impulso nesta terceira categoria de projeção, dando a impressão de estar sendo erguido por um redemoinho. Tem-se a sensação de estar sendo sugado violentamente por um tremendo vórtice, havendo um contato imediato e consciente com o outro mundo. Esta forma de saída do corpo nunca é dolorida, mas, como geralmente não sabemos para onde o redemoinho vai nos levar, é prudente que fiquemos na defensiva. É o seguinte, Eudes, quando ele fala que essa forma de saída nunca é dolorida, é porque ele estava deitado, de repente essa corrente arrebatava ele e ele se via longe, né? Ou o redemoinho, como ele está chamando. Quando ele diz que nunca é dolorida, porque ele tinha muita paralisia do sono, catalepsia astral. O cara acorda paralisado, Eudes. E aí, a sensação para ele achava desagradável, até a hora que ele saía. Então, na visão dele, ele falava, algumas saídas do corpo são doloridas, não é dolorida. Exigia mais esforço, que ele estava paralisado, até ele se soltar e falar, essa sensação é estranha, que é isso que ele está dizendo que é dolorida. Pode ir. De forma a manter melhor controle, criei o hábito de me projetar dentro do meu quarto antes de me levar para outras dimensões. Outra coisa importante no relato dele, pessoal, o Irã narra frequentemente nas saídas do corpo presença de seres invisíveis, mentores que o ajudam sem que ele os perceba. Ou seja, ele está num plano denso e os mentores, Eudes, em outro lugar, mas protegendo e teleguiando ele. Ele fala muito desses mentores, mas ele não descreve muito que ele era um ocultista, ele tinha uma linguagem um pouco mais esotérica, mais contida, e muita coisa ele não queria revelar, porque era o ano de 1926, cara. Né? Naquela época não tinha tanta abordagem em aberto assim. Tanto que o livro dele nem ficou muito conhecido. O livro dele é conhecido por pesquisadores que aprofundam e reconhecem o valor dele. Vamos lá. No entanto, este redemoinho nem sempre é obediente e frequentemente ele suga o corpo mais etéreo, carregando-o em uma corrente de ar extremamente curiosa de se observar. Essa corrente, Eudes, é o que o Valdo Vieira e eu chamávamos de corrente de força. Né, que ele está falando que corrente A não é a física, é o duplo etérico de uma ventania. Pode ir. Esta é, sem sombra de dúvida, a mais agradável forma de projeção, embora ela possa ser acompanhada de toda sorte de visões e sensações. Isto não é essencial. Geralmente, as reações sensoriais que acompanham este tipo de projeção são mais delicadas e refinadas. Por quê, Eudes? Essas correntes de força só pegam a pessoa quando ela está no duplo aqui do plano físico. Quando a pessoa está num plano mais alto, não tem ação sobre ele. Daí ele fala que são mais delicadas e refinadas quando estão em outro plano. O gasto de energia não é perceptível. As faculdades ficam mais alertas porque ele está mais lúcido. O pensamento é muito mais rápido. Uma unidade de vida muito mais homogênea é experimentada, cuja vibrante atividade transmite à consciência influências que são desconhecidas em outra dimensão. É o seguinte, pessoal, quando ele fala que o pensamento é mais rápido e que ele é uma unidade de vida mais inteira, mais segura, ele está falando da lucidez extrafísica, Eudes. E um detalhe, para aquelas pessoas que sempre têm dúvida, isso não será um sonho? Dá uma olhada no relato do cara e veja a lucidez com que ele está narrada, que nem no sonho lúcido você tem. É a lucidez de uma saída do corpo que fica difícil para alguém que tem essa experiência explicar para o outro que não tem, que fala, será um sonho? Não, se você tiver uma dessa, você não vai ter dúvida. Pode ir. Aqui estão alguns exemplos. Tendo acordado na hora habitual dos meus experimentos, fiquei surpreso em ouvir tremendos latidos à minha volta. Imediatamente me senti carregado por um redemoinho. Tive a sensação de estar descendo rapidamente. Na opacidade nublada e cinza
da atmosfera na qual mergulhei, notei um brilho esverdeado e próximo a mim um grande cão branco. A corrente etérica então me trouxe vagarosamente, pouco a pouco, de volta ao corpo. O Eudes, quando ele fala opacidade nublada e cinza da atmosfera, ele está por sobre o astral de Paris, no duplo etérico, durante o inverno, cara. O ar está cinzento, tudo nublado, e é isso que ele está falando que ele está atravessando, nuvens plúmbias, cinzentas, sobre a cidade de Paris. Pode ir. Volta um instantinho, desculpa. Ele fala ali, gente, tá? Que tinha um grande cão branco, tá? Ele primeiro fala que escutou latido, depois ele viu um grande cão branco. Eudes, muito comum em relatos de saídas do corpo, notadamente por parte de médiuns na área da Umbanda ou na área espírita, a narrativa de cães como animais de proteção, animais desencarnados que são treinados por mentores e que protegem o projetor. Estão juntos ali, como fiéis escudeiros. Agora, tem outras possibilidades. Uma forma mental de um mentor projetada na forma de um cão para a pessoa se sentir segura. Terceiro ponto, né? O que aí seria uma abordagem mais xamânica, um animal de poder da pessoa. Então, são várias alternativas. Na minha experiência, quando eu vi cães desencarnados, eram cães desencarnados mesmo, não eram projeções, formas mentais, não era animal de poder, era algo circunstancial que os mentores deixavam junto para proteção. E muitos outros médiuns narram a mesma coisa. Pode ir. Imediatamente, notei o que havia ocorrido e aguardei uma nova experiência. Não tive que esperar muito. Um tipo de chuva fina e gelada estava caindo em minha cabeça, com grande intensidade, e rapidamente fui sugado do meu corpo. Processo esse que durou menos que o primeiro. Eu disse, ele tinha tido uma projeção. Foi arrebatado por uma corrente de força. Ele viu o cão branco. Voltou. Logo depois, ele narra que sente uma chuva fininha descendo sobre ele. O que é essa chuva? Não é uma chuva física. Energias projetadas por mentores de outro plano sobre ele para facilitar essa segunda saída. Essa narrativa aparece em muitos relatos de projeção, meus também, de descer uma névoa fina, como se fossem pequenas partículas de energia que o plano espiritual projeta para deixar o ambiente mais favorável para o projetor sair. Pode ir. Depois de ter, mais uma vez, tomado nota das principais características, aguardei pela terceira experiência. Dessa vez os fluidos foram menos intensos. O cara teve 3 saídas numa noite só. A primeira com o cão, a segunda com essa chuva fininha e agora uma terceira. Você ter uma ideia do calibre de projeção desse cara, o grande projetor que ele era. Pode ir, Eudes. Estava viajando através do espaço, de pé, flutuando a poucos pés da Terra. Isto ocorreu durante 1914 e visitei a Bélgica, que é do lado ali da França, onde vi os horrores da guerra desta maneira. Quer dizer, ele saiu do corpo e foi no astral relativo à Bélgica e estava rolando a Primeira Guerra já, que começou em 1914. E a Bélgica, para onde eu vou agora em setembro, eu estarei indo para Lisboa e de lá vou para Bruxelas. Tem um grupo de brasileiros lá já de anos que acompanha meu trabalho. Só que em Portugal vai ter palestra aberta e tal, mas em Bruxelas já não tem mais lugar, porque é um grupo já grande e não cabe mais gente, por isso que eu nem divulguei os endereços, porque já está cheio, né? Portugal não, Portugal vai ser aberto, e aí é um lugar bem grande. Vamos lá. De passagem, entendi o cão branco como um símbolo, uma das maneiras usadas pelos amigos, no caso dos mentores, que nos ajudam durante nossos experimentos psíquicos. Usualmente, a menos que alguém tenha uma conexão especial com eles, os guias raramente se mostram. Quando ele fala uma conexão especial com eles, no caso de médiums, porque o médium já tem conexão com o guia na vigília, onde ele está trabalhando no estado alterado. Quando ele sai, é a sequência do trabalho. E ali o Irã está falando uma coisa que eu venho falando há anos, Eudes. Uma pessoa começa a experimentar saídas do corpo espontâneas e aleatórias. Com o tempo, ela começa a frequentar algum grupo. Esse grupo tem mentores. Esses mentores conhecem agora a assinatura energética dela. Então, eles vão interagir nas projeções da pessoa em casa que antes era solo e agora vai ter eles. Então, antes era carreira solo, agora carreira com grupo. O Irã assinala a mesma coisa. Por isso que é bom estudar várias coisas para poder ter a visão de conjunto, porque às vezes a gente fala alguma coisa aqui, alguém que às vezes lê um livro ou está iniciando, mas eu não acho nada disso, mas não fez o que você fez, a pesquisa
conjunto. E outra, tá cheio de gente presa a uma abordagem só. Ela acha que é só daquele jeito. Dentro da área de projeção astral, Wildes, tem alguns autores cristãos que não admitem a presença de mentores, porque para aquele cristão você está falando de espiritismo ou de umbanda. Agora, os espíritos existem antes da umbanda, antes do espiritismo, eles não são de área nenhuma. Os espíritos são da própria vida e nós também o somos, mesmo na carne. Aí você pega um autor espírita, ele acha que só com mentores que você pode sair. Pega um da umbanda, às vezes fala a mesma coisa. Aí você pega um autor de saídas do corpo, que não está ligado a área nenhuma, a dele é mais anímica. Então, cada um tem um jeito. Por isso que a visão de conjunto, ela liquida a babaquice da opinião pessoal só da pessoa, porque ela mostra o conjunto. E eu estou trazendo para vocês, já trouxe o Sylvan Muldon, Robert Monroe, Daniel Douglas Home e agora o Irã. À medida que eu estou mostrando aqui para vocês, vocês também vão ganhando visão de conjunto para ver várias abordagens. E aí já não é a sua opinião ou a minha, é o que o conjunto está mostrando, né? E quando ele fala ali que o cão branco é um símbolo, porque no caso dele, os mentores projetavam como se fosse um animal, era uma proteção. Mas é claro que havia o animal desencarnado e ele achou que era só o símbolo projetado, mas tem a presença de animal mesmo. Eles preferem enviar uma imagem que inspire confiança, sendo a de um cão a mais frequente. Estes cães nem sempre são brancos. E outra coisa, Eudes, lá na frente ele vai narrar um ataque espiritual, isso na terça-feira que vem eu mostro, em que a entidade virava um cão, que aí é uma outra a possibilidade que eu vou mostrar semana que vem. Pode ir. São algumas vezes cinza, como cão pastor, e seu tamanho pode variar de um pequeno piquinês a um grande São Bernardo. Pode haver vários cães olhando por nós, e sua presença inspira confiança e aumenta a energia. É impossível que todos esses cães sejam só formas, pensamento dos mentores. Alguns cães são reais mesmo. Durante a maioria dos casos, a projeção em torvelinho, quer dizer, essa giratória, não é acompanhada por sensações e visões. Somos meramente transportados em um vento de éter, numa velocidade variável, em direção a um objetivo desconhecido. Eudes, essa corrente pega e leva, como se fosse uma lufada de vento forte. E você, dentro dela, não sabe aonde ela vai expelir você. E à medida que você vai indo, passam imagens laterais, como se você estivesse num tubo de vento, né? É isso que ele está narrando. Ele fala vento de éter. Pode ir. Devemos nos manter de prontidão para qualquer eventualidade. Quando somos carregados por essa corrente magnética, há uma sensação tremenda de velocidade. Uma barulhenta tempestade ensurdece nossos ouvidos, como se estivéssemos viajando por sobre a terra a uma velocidade impossível de se medir. Por várias vezes, notei um rastro luminoso deixado pelo meu duplo nesse vento etérico. Eu várias vezes experimentei isso. Dentro da corrente, a sensação de um som dentro da mente, como se fosse uma carga elétrica fortíssima, que não é um ruído intracraniano que rola antes da saída dentro da cabeça física. Você já está fora. Parece que você está numa corrente de eletricidade, de energia, e tem um som que lembra descargas elétricas realmente. Pode ir. A velocidade na qual somos carregados não nos permite manter uma posição conveniente. Nosso duplo pode estar de pé, deitado de bruços, de costas, de lado ou simplesmente sentado, como se estivesse uma cadeira. Experimentei isso várias vezes, eu disse, sensações de posições diferentes. Quando eu conseguia ficar em pé, eu conseguia observar tudo como se fosse um passageiro surfando numa onda de vento, cara. É agradabilíssimo quando você consegue ficar em pé. Pode acontecer de sermos transportados com a cabeça à frente ou com os pés à frente, de forma horizontal, oblíqua ou numa corrente vertical, com a sensação de estar subindo ou descendo. Geralmente, quando a corrente é lateral, nos sentimos mais confiantes, mas quando a corrente é vertical, com sensação de queda, é hora de sermos cuidadosos. Em um experimento onde estava apreciando um adorável panorama descortinando-se abaixo de mim, repentinamente, sem motivo aparente, a corrente na qual estava sendo carregado mudou de direção e tive a sensação de estar caindo numa vertiginosa velocidade. Você está numa corrente de força, de repente ela vai na vertical para baixo, de repente você tem uma repercussão, como se você estivesse caindo, cara, pegou de surpresa. Notei diferentes imagens. A última foi a de um tipo de tubo no qual fui confinado,
Quanto mais distante ia, mais estreito se tornava o tubo, com sensação de aperto correspondentes. Tinha o sentimento de estar sendo esmagado e literalmente sufocado. Mantendo-me calmo, comecei a sorrir e mentalmente chamei meus guias. Logo um redemoinho tirou-me fora dessa desagradável situação e com um suspiro de alívio encontrei-me no espaço livre. Seguinte, Eudes, ele não sabia, né? Ele estava numa corrente de força que levou ele até um ambiente que estava protegido com outras correntes, onde ele sentiu afunilamento, que é o mesmo que espíritos sentem quando tentam invadir um ambiente protegido e são expelidos. Aí ele faz uma prece e os guias tiram a corrente levou ele para dentro de tubos de proteção de um ambiente. Na época ele não tinha esse conhecimento. Hoje a gente olhando de conjunto, principalmente com o lastro da mediunidade, de desobsessão, dá para entender claramente o que ele estava falando. E outra coisa, você está vendo, mentalmente chamei meus guias. Vários relatos dele, ele tem guias que o protegem. Talvez por isso, alguns pesquisadores mais técnicos fiquem chamando ele de místico. Quer dizer, para esses autores, mentores de linha, é só os deles. Mentor, o outro tudo é guia cego e não presta. Isso é uma babaquice quando você olha a visão de conjunto. Tem mentores de toda sorte e não vai eu julgar o mentor do outro com a característica do outro, com o trabalho do outro, com a necessidade que o outro tem. Você vai pegar Eudes, supõe que você trabalha na Umbanda, você está sendo levado por um Exu fora do corpo para desmanchar um trabalho de magia, porque é pesado, precisa de uma entidade que saiba manipular a energia num nível denso, um Exu. Aí chega um pesquisador teórico, lendo o seu relato e fala, mas esse Exu é um guia cego. Guia cego o cacete, o cara está indo num ambiente pesado que o estudante teórico nunca foi, não tem a menor ideia que é, e tem que ser um cara daquele naquela condição. Mas é muito fácil ficar num sofá lendo livro ou ficar criando neologismo na projeção do que ralar num plano mais denso. Então, não tem essa história de guia cego, esse ou aquele. O que tem são guias que trabalham dentro de atmosferas que às vezes o outro não concorda e chama de guia cego. Mas a pessoa que está julgando o guia cego do outro, ela já está cega de arrogância. Né? Os guias dela provavelmente vão dar um pito nela lá fora, mas ela convenientemente esquece e fica arrogante. Tem vários pesquisadores assim, arrogantes pra caramba. A minha visão de conjunto, mentores existem de diversas formas, talentos e características. Depende da presença deles. Você vai pegar um extraterrestre numa experiência, ele não é igual a um Exu, por exemplo, no umbral, desmanchando uma magia. Você vai pegar um mentor chinês ou hindu que te traz um conteúdo espiritualista, ele é diferente de um mentor hermético, que é diferente do outro mais técnico. Mas todos eles estão operando em níveis que estão ajudando o projetor. Depende da necessidade e o contexto. Imagina alguém que mora numa comunidade, como eu cresci na Baixada Fluminense, ou você lá em Itacoaquecetuba, ou alguém morando numa comunidade, imagina se ela não vai ter projeções ali no meio, com entidades bem densas ajudando alguém que foi assassinado, por exemplo, pela violência urbana ali. Aí um pesquisador teórico sentado no sofá, aquele guia ali é meio exótico, sim, porque ele trabalha numa área conflagrada, né, socialmente, que espiritualmente reflete. Como é que as pessoas não têm essa noção, não têm visão de conjunto? E grandes pesquisadores cometeram esse erro, lacrados só na sua própria opinião. Dá para ver claramente pelo radicalismo. E eu acho que tem que ter uma flexibilidade, entender de conjunto características, circunstâncias, energias e modalidades das projeções. E isso só aparece na visão de conjunto. E outra, eu conheci gente que estudou muito, mas usou o estudo para poder afunilar sua própria visão. Não abriu para ter o conjunto para comparação. Como vocês estão vendo, ó, ler um relato desse, Eudes, o que eu vou falar aqui é por contentamento. Veja, um livro desse do Irã, hoje, desconhecido aqui no Brasil, nos meios projetivos. A gente está projetando a tradução em aberto. Comigo, explicando. Eudes, isso não é uma coisa normal na internet, num programa de você pegar uma obra dessa, colocar direitinho, de mente aberta, sem doutrinar ninguém, sem ficar enchendo o saco e puxando as pessoas só para a tua abordagem. Eu estou mostrando outros autores para que vocês tenham outras abordagens. Ninguém deve ficar preso com nada, comigo principalmente. O conjunto é maior do que nós todos, Eudes. Isso está claro à medida que você vai mostrando relatos
de terceiros. Você falou agora, por exemplo, o caso dele que estava projetado numa época onde estava começando a Primeira Guerra, ou pessoas que estão em comunidades onde tem mais violência urbana. Esses lugares têm mais... como posso falar? Os médios, eles conseguem tipo, trabalhar mais ali, sair mais dessa Normalmente noção? são os lugares mais conflagrados que precisam de mais ajuda, Eudes. E aí pessoas fora do corpo, que são médiums aqui, elas vão ser levadas para ajudar, são curadores extrafísicos. E outra, curadores que o mundo não reconhece. Atuam aqui em reuniões espirituais, sai do corpo, vai ajudar lá, o mundo não sabe. Só que o plano espiritual sabe, cara. Quem é quem está mexendo sério, quem tem consciência do que está fazendo, quem está fazendo bem com aquilo. Aqui nesse mundo, a gente tem de tudo. É do jogo. Mas ninguém nos conhece tão bem dentro de nós, mais do que nós mesmos, do que o plano espiritual, cara. Gente que nos conhece de outras existências, do período extrafísico e que está monitorando o que você está fazendo e orientando. O mundo não sabe, isso é normal. Mas muita gente é curadora planetária, de forma invisível, com uma energia que projeta, com a meditação a favor da humanidade, com as saídas do corpo, com a vibração dos chakras. Está cheio de gente trabalhando que a mídia não conhece, não vai entrevistar, e é gente que opera silenciosamente a favor do bem. Gente orando, cada um na sua linha a favor do bem, sabe? Está cheio de gente nesse mundo, com 8 bilhões e meio de pessoas, tem um monte de gente boa. Por isso eu detesto quando alguém vendo coisas ruins acontecerem, dizer que esse planeta só tem gente ruim. Eu conheço um monte de gente boa, tem um monte delas. Só que a mídia não entrevista ela, entrevista o cara que fez uma merda grande. Porque isso dá ibope e as pessoas adoram ficar na baixaria. Mas o mundo está cheio de gente boa, vários trabalhadores espirituais que são irmãos de ideais, de grupos e áreas diferentes e que estão operando no mundo invisivelmente, principalmente pela saída do corpo. Agora, Eudes, veja, um monte de sensitivos e médiums sai do corpo para aplicar passe em gente que morreu, ficar pegada e ajudar. O que eu estou falando, o mundo não conhece. Me aparece algum pesquisador arrogante de alguma área e fala assim: eu não sei para que esse pessoal estuda a saída do corpo, não sei para que isso. Olha a ignorância da criatura. Não tem a menor ideia disso que eu estou falando agora. Curadores invisíveis na projeção. Trabalham durante o sono, o mundo não sabe. Aí chega alguém e fala assim: por que vocês estudam essas coisas? Ó, vai para assistir Big Brother, vai fazer outra coisa, cara. Porque isso aqui é coisa séria. Então é muito legal estar mostrando em aberto um relato desse e tá pontuando, e eu sei a importância disso, eu sei exatamente o papel que a gente está fazendo aqui, não só eu, você, o pessoal que está abrindo espaço, para a gente poder compartilhar isso, que só vai ser apreciado por estudantes do tema. Não por gente de fora, que já nem espera que entenda mesmo nada disso. Vamos lá. Sendo apreciado nesse exato momento por 255. Legal, vamos lá, pode ir. Viajar nestas correntes energéticas dá a sensação de ser levado por uma tremenda corrente de ar, numa velocidade impressionante, em um meio nublado, geralmente acinzentado, onde através de brechas algumas paisagens são vistas. Ser carregado através de uma atmosfera clara é muito mais raro. Seguinte, Eudes, ele está dizendo que na maioria das vezes essas correntes atravessavam áreas cinzentas. Eu acho que é por causa do inverno e do céu cinzento da França durante o inverno. E ele diz que através de algumas brechas ele vê paisagens da natureza, que eu acabei de citar. Eu via muitas paisagens indo, levado para frente, paisagens laterais. E essas correntes são raras de serem claras porque elas são mais comuns aqui. Mas pode haver uma corrente ou outra em outro plano, que aí vai ser mais sutil e mais luminosa. Estas correntes etéricas, em algum grau, revitalizam o corpo. Depois de alguns outros tipos de projeção, algumas vezes sofremos de um sentimento de lassidão e desconforto. Isso é raro na categoria que aqui descrevemos. Seguinte, Eudes, ele tinha muita paralisia do sono, catalepsia projetiva. Ele sentia isso na ida, e o que pouca gente nota também é que às vezes na volta você encaixa e continua cataléptico, paralisado na volta. Se isso acontecer com algum de vocês, voltou, encaixou, está paralisado, faz a segunda, aproveita a chance que você está tendo. Agora, ele voltava paralisado e lentamente o movimento ia voltando. Por isso que ele fala, é um sentimento de lassidão e desconforto, que é a paralisia na volta, que ele tinha com muita frequência. Quando ocorre o turbilhão, ou corrente, ou redemoinho, que leva e puxa de volta, não há catalepsia na volta para ele. Por isso ele está dizendo que ele gosta mais dessa. Pode ir. Ao contrário, retornamos ao corpo físico sentindo sobrecarregado de energia vital.
Entretanto, por mais banais que os fatos notados tenham sido, o retorno é sempre acompanhado de uma consciência mais ativa e vívida. Um mínimo detalhe é extraordinariamente claro. Dá uma olhada no relato dele, Eudes, e vê se isso pode ser confundido com um sonho, cara. Olha a nitidez do cara, olha a lucidez dele, olha a clareza mental que ele está assinalando. Pode ir. O corpo todo é impregnado de uma energia tão suave e, ao mesmo tempo, tão poderosa que lágrimas brotam dos olhos. É impossível expressar adequadamente um estado de felicidade tão completo, real e vívido. E outra coisa, eu experimentei isso essa manhã. Pra você ter uma ideia na volta de uma projeção, sabe? Você acorda cheio de energia, deitei cansado ontem, acordei recarregado aqui, cheio de tesão de fazer as coisas, consciência vívida, sabe, em cima. Isso que ele está narrando, outros projetores também narram, que é uma coisa que só a prática da projeção traz, não somente um teórico desse tema jamais vai experimentar algo assim. Qualquer forma de exaltação terrestre é uma pobre analogia, porque nunca sentimos antes tanta paz e calma. É, de certa maneira, uma alta forma de vida que flui para dentro do corpo físico e dá momentaneamente um considerável aumento do alcance de nossas faculdades. Ao longo dos anos, com a própria projeção, eu sempre tive uma memória física muito boa. Quando estava na escola, quando eu tirava 9, eu ficava deprimido, porque eu só tirava 10. E eu dava cola para os colegas todos, porque eu tinha uma memória muito boa. Isso já veio comigo. À medida que eu fui crescendo e estudando as saídas do corpo como conjunto e com a memória boa, eu ia tendo a visão de conjunto e registrando. Só que aconteceu o seguinte, a memória foi aumentando ao longo da vida. Hoje ela está muito maior do que em qualquer época da minha vida. As saídas do corpo me ajudaram nisso. A memória foi ficando cada vez melhor. E o que ele está falando? Flui para dentro do corpo uma energia que você captou lá e trouxe para cá. Isso melhora o chakra coronário e o frontal e te dá uma memória melhor. Isto através das próprias projeções. Eu sou testemunha viva disso. Agora, uma coisa. Outro dia, eu recebi uma mensagem de um rapaz dizendo assim: vocês falam de saída do corpo, de leitura sobre o tema, porque vocês fizeram faculdade, vocês têm recurso financeiro para estudar. E quem não fez faculdade? Eu só fiz até o primeiro ano do segundo grau, eu não tenho faculdade. Eu não fiz nem o segundo ano do colegial. Sabe por quê? Não precisei. Eu já tinha uma memória boa, eu sabia o que eu ia fazer. E eu sabia que o meu estudo não seria acadêmico. Agora, eu sempre estudo de tudo, porque o objetivo é o conhecimento de conjunto. Mas, veja, eu não tenho formação acadêmica. O cara fez uma crítica para a pessoa errada. Eu não fui universitário, tá? E eu conheço um monte de gente que foi e não tem esse conhecimento que a gente está vendo aqui. Mas o conhecimento é bom para trabalhar, para ter um diploma, e é bom cada um estudar. Mas na minha área, isso foi autodidatismo consciencial. Eu vejo muito teórico falando nisso, e o meu foi prático, cara. Tá? E por isso, o que o Irã está falando, eu entendo. Você capta de lá para cá uma força que não tem aqui. E não é força muscular. É aqui nos teus chakras. E aí isso melhora a memória, melhora a capacidade de lucidez dentro do corpo, independentemente da lucidez lá fora. Você está lúcido já aqui e observa as coisas de outro jeito. E outra, esses anos todos pesquisando e estudando, Eudes, o que está aumentando? A compreensão pelas diferenças. E no meio das diferenças eu encontro a mesma unidade, que é a luz do todo, que está em tudo, o entendimento da visão de conjunto, perceber que você não tem verdade absoluta, é relativa, que outros estão tendo experiências também e que tudo é válido, que ninguém é superior a ninguém, que você não tem que esmagar o outro com o teu conhecimento achando que o outro sabe menos. Você se livra dessa merda toda. Então não dá para entender pesquisadores dessa área que foram ficando radicais. Alguma coisa aconteceu no processo deles. Para mim está rolando o contrário. Eu estou cada vez expandindo mais o entendimento sobre o próximo, as diferenças. Por isso eu entendo que tem projeções de milhares de tipos diferentes, com características diferentes, e não tem algo, eu sou superior, o outro é inferior na saída e meu mentor é superior. Conversa fiadíssima, arrogância de muita gente, que não é só nessa área, tem em várias áreas, mas a gente precisa se livrar dessa casca de ostra do ego que a gente entra e fica achando que só a nossa experiência, a nomenclatura e jeito de ser é que é o certo, que o resto está todo mundo desviado. Conversa fiadíssima, está cheio de gente boa trabalhando com isso. E, por exemplo, o Irã, olha os relatos desse cara.
Olha que projetor incrível, nunca traduzido para cá, para o português, o Eudes. A primeira vez que está sendo mostrado, talvez em aberto, tá, num podcast, né, num programa, esse tipo de tema. E olha a categoria do cara, né? Bom, vamos lá. A lucidez excepcional que é trazida por este tipo de projeção tem, no entanto, a sua contrapartida, que é o fato da memória desaparecer muito rapidamente. É um excelente hábito tomar nota imediatamente do que aconteceu para que a lembrança seja guardada. Eudes, você encaixa. Por um segundo você abre os olhos, você lembra tudo. Se você não anotar ou gravar, em uma fração de segundo aquilo pode escorregar, o cérebro não consegue registrar. Então, por isso, levantou, o que eu faço? Voltei do projeto, eu já levanto, eu não durmo de novo, para não esquecer, eu já fico em pé, porque aí eu mantenho o cérebro na vigília, e aí ele sedimenta a informação, e eu me lembro. Porque senão acontece o que ele falou. Por melhor que a sua memória, quando eu falei de memória antes, memória como um todo, mas na projeção, quando você volta por um segundo, a memória pode escapar. Embora você tenha memória excelente aqui, mas pode escapar a memória daquela vivência, em particular, em frações de segundo. Pode ir. Um dia no qual demorei muito tempo para anotar minhas experiências, fui somente capaz de recuperar a memória delas, fazendo um esforço em recordar para trás, a partir dos últimos estágios até chegar aos primeiros. Uma outra vez, com todos os detalhes da experiência absolutamente claros em minha mente, mal coloquei a caneta no papel, quando a memória se esvaneceu num flash e fui incapaz de lembrar o mínimo detalhe. Abaixo seguem alguns exemplos de projeção em torvelinho. Depois de estar acordado por 1 hora, num estado de tensão que frequentemente precede a projeção, esse estado de tensão chama aura projetiva. Você está ali, por exemplo, ontem à noite, eu estava repassando o livro do Irã, né, de última hora, dando uma olhada de novo, e eu já sentia uma certa vibração em mim que já prenunciava a saída que eu teria depois, que não foi de madrugada, foi agora de manhãzinha, mas já estava desde ontem de madrugada prenunciada. Quando ele fala uma certa tensão, não é tensão, uma certa energia em volta, muitas vezes manipulada por mentores já no campo energético, para mais tarde. Depois de estar acordado por 1 hora, num estado de tensão que frequentemente precede a projeção, me senti repentinamente sugado por um redemoinho. Não sabendo onde estava e não vendo nada, pedi por ajuda e sem demora me encontrei em meu próprio quarto. Uma estranha luz rosada iluminava a atmosfera. Eu disse, isso é importante. Quando se vê uma atmosfera rosada, é sentimento alto. Todo mundo que estuda chakras, cromoterapia e cores, sabe que o rosa é expressão de amor, expressão de uma energia amorosa, incondicional. Se ele estava vendo um ambiente rosado, tinha um grande amor plasmado no ambiente, os mentores tinham projetado uma energia amorosa em volta dele, por isso o rosa em volta. Uma estranha luz rosada iluminava a atmosfera. Assim que fiquei totalmente consciente e percebi o que deveria fazer, um vento etérico me agarrou e me transportou em meio a nuvens cinzentas. Deitado de costas, sem ter que fazer nenhum movimento, tive um maravilhoso sentimento de calma e segurança. A consciência, dotada de uma clareza maior do que a usual em meus experimentos, tornou possível perceber tudo com mais facilidade. Nenhuma sensação, mesmo fraca, poderia passar por mim. Estando totalmente livre, sem que nenhuma faculdade dominasse outra, minha consciência foi impregnada por um tipo de intuição clarividente que me dava a impressão de que todos os meus conhecimentos anteriores estavam ali prontos para se manifestarem. Quando isto ocorre, e lembrando que uma energia rosa tinha descido sobre ele, a pessoa às vezes tem memória de vidas passadas fora do corpo, que é a chamada retrocognição projetiva. E ele está falando conhecimentos anteriores, tanto da vida dele naquele momento, quanto de antes. Tem como forçar isso? Não, se você forçar, a tua mente vai criar um enredo fantasioso. Não, simplesmente aquilo brota como um estado alterado de consciência naquele momento. Tinha a sensação de que todas as minhas faculdades estavam acordadas. Imagina, como é que vai confundir isso com um sonho, Eudes? O cara está hiperlúcido, estou super acordado, experimentando uma unidade consciente de seus poderes, sem que nenhuma vibração estranha viesse atrapalhar a harmonia de tal certeza.
Fui transportado assim a milhares de quilômetros para uma paisagem muito familiar em minha infância. Passava através de objetos materiais como se eles fossem figuras imaginárias. E então, tendo visto muitos detalhes da minha juventude, a corrente pareceu diminuir de velocidade e trouxe-me de volta ao corpo. Ou seja, uma retrocognição para o período de infância dele, dessa vida. Na projeção em si, não há nada de extraordinário. O que lhe dá valor, à minha forma de ver, é a extrema clareza, a superior nitidez e a superconsciência que experimentei. Como é que vai confundir isso com um sonho, Eudes? O que ele está dizendo? Uma coisa que eu já falei aqui várias vezes. Projeção não é só fenômeno, é ferramenta para aumentar a consciência. E ele está tendo essa clareza e vendo nela o valor da saída. Em uma outra ocasião, fui pego por uma dessas correntes magnéticas durante a projeção. Contrário à forma habitual, fazia experiências ao anoitecer e depois de visualizar alguns rostos fazendo caretas ameaçadoras, encontrei-me projetado em meu próprio corpo. Esses rostos são assediadores, entidades obsessoras que tentavam atrapalhar ele no trabalho espiritual. Depois de ter andado um pouco para cima e para baixo, não notei nada que fosse interessante. Meu corpo astral parecia estar levemente colorido e o meu corpo físico jazia inerte e não me despertou interesse. Decidi então ir a um alvo centenas de quilômetros longe e passei através da parede do meu quarto. Mal tinha feito isto quando fui pego por um violento redemoinho que me carregou numa tremenda velocidade dentro de uma nuvem negra. Dica para vocês, nuvens cinzentas, amarronzadas, escuras ou avermelhadas são sempre coisas ruins. Massas de energia pesadas ou aglomerados de formas mentais muito pesadas, contendo dentro presenças extrafísicas maldosas. Sempre que vê, se afaste ou vibre uma energia para mudar de plano, ou vibre uma energia, se souber, para diluir aquilo. Mas normalmente nuvens escuras, cinzentas, marrons ou avermelhadas sempre trazem algum conteúdo ruim para o projetor. Pode ir. Estava viajando deitado e como essa escuridão não me agradava, quer dizer, a corrente levou ele para dentro de uma nuvem escura. Tentei me levantar, mas não consegui. Meu corpo astral começou a virar e dar cambalhotas e continuei a viajar nesse estranho modo. Chamei por ajuda e esta situação dolorosa terminou e meu corpo astral voltou à posição normal. A nuvem desapareceu e passei com a mesma fantástica velocidade através de uma série de casas. Durante esta experiência, notei que havia uma estria fosforescente no rastro do meu corpo. Finalmente a corrente diminuiu e recuperei meu corpo físico. Eudes, numa saída, quando você está aqui nesse meio ambiente que é o duplo, quando você olha para trás, tem partículas de energias, como se o corpo astral deixasse um rastro luminoso no ar. Fagulhas energéticas, uma trilha de energia, tá? Que é o que ele está narrando. Tá, e aqui, o capítulo 13, como discernir a qualidade dos seres viventes, virá terça-feira que vem, Eudes, porque são os ataques espirituais. E aí o material já vai ficar aí dentro do notebook. Semana que vem a gente vai continuar outro capítulo dele, tá? Agora, pode tirar ali e trazer a imagem completa para cá. Já estamos com 58 minutos. Você tem uma ideia da hora que eu comecei deu uma hora de programa. E um detalhe importante, talvez o pessoal não note isso, Neudes. É muito desgastante você pegar um capítulo e ler, cara, desse jeito, aqui para mim. Ficar falando e interpretando. Isso dá desgaste de garganta, de força vital, mas é uma forma de pontuar diferente um material que não tem no Brasil. E ir parte a parte pontuando. Então, vai lá em cima, vê as perguntas que tem e seleciona perguntas do conteúdo desse material, Eudes, se tiver alguma. Certo, peraí, deixa eu já ir separando aqui. Enquanto isso, calma aí, subindo aqui pra ver o que é do tema e o que não é. Enquanto isso, vão deixando seu like, se inscrevendo no canal, ative o sininho. Não perca. Tem alguma coisa pra divulgar aí, seu Wagner? Enquanto eu procuro a pergunta referente ao tema. Eu vou trazer na próxima semana o próximo capítulo e na terça seguinte, aí eu vou abrir para perguntas gerais, tá, pessoal? Para a gente otimizar o estudo, tá? E equilibrar as abordagens. E depois, mais para frente, o livro do Hamilton Prado. Eu vou trazer 2 ou 3 relatos, porque aí vocês ficam conhecendo o relato. Vocês já conheceram Sylvan Muldon, Robert Alan Monroe, Daniel Douglas Home. Agora vocês estão conhecendo
o Irã e vão conhecer o Hamilton Prado. Eu vou trazendo relatos de grandes projetores e aí a gente vai pontuando aqui uma forma de dar visão de conjunto nos relatos projetivos. Sim, e é legal também que às vezes a pessoa manda a pergunta e as pessoas no próprio chat vai respondendo e eles ficam conversando, E por bem favor, legal. vocês que também já Bem estudam legal. o tema e estão sempre no programa, se vocês puderem dar uma ajudinha, às vezes entra alguém, faz uma pergunta com algo que a gente já abordou, que vocês também conhecem, pode responder ali ou indicar sites, livros e outras coisas para a pessoa poder, às vezes tem alguém que está entrando a primeira vez, eu disse, então os mais antigos, parceiros do programa, vamos chamar assim, né? Estão sempre aí. A gente agradece a forcinha, quem puder ajudar a responder, é legal. Certo. O Zé Curubu, ele pergunta, existe alguma prática energética ou prece para fazer antes de algum compromisso que gere nervosismo e ansiedade para relaxar e manter o controle da situação no momento de Olha, medo? se ele está tendo esse nervosismo, é excesso de energia, Eudes. A pessoa está pilhada demais. E na hora de deitar, ela tem que estar mais tranquila, tá? Dá um jeitinho, por exemplo, escuta uma música antes de deitar, suave. Medita um pouquinho, se puder, para evitar ficar muito pilhado, porque provavelmente você está tendo acúmulo de energia. Pode ser até por característica física. Eu conheci muitas pessoas que acumulavam muito isso, mas ela não tinha culpa, era o metabolismo dela. Mas ela precisava ter uma queima maior, andar meia hora, ou praticar um esporte, ou nadar, sei lá, alguma coisa que possa desacumulá-la. Às vezes a pessoa está acumulada porque não está saindo de casa, por exemplo, muito, está trabalhando no home office. Então, provavelmente é acúmulo. A prece não vai tirar esse acúmulo. Nem um trabalho de energia também. Precisa queimar e gastar um pouco. Então, às vezes, escutar a música faz as ondas cerebrais relaxarem, ler às vezes um pouquinho, ficar quietinho pensando. Isso pode ajudar. Certo. Você estava falando da coloração no relato dele, a Ângela pergunta o seguinte. Aconteceu em uma noite e vi o lugar todo branco e muitas vozes que pareciam ser de crianças, mas sentia que meu corpo se incomodou. Acordei, ao dormir, vi esse lugar novamente e vozes. Tipo, ela acordou e novamente ao dormir, ela vi esse mesmo lugar Então, todo mas branco ela e não está vozes. falando de uma projeção, ela está falando dela estar deitada e perceber um ambiente branco com voz de criança. Que ela acordou e novamente entrou. Ela está vendo por clarividência, na tela mental, algum ambiente extrafísico. Agora, não dá para definir que ambiente é esse. Agora, especulando, sei lá, um lugar de reencarnação de criança, por exemplo, né, que vão descer em breve, ou crianças desencarnadas recebendo assistência, não dá para saber. Eu já contei isso várias vezes, pessoal, a aura da cabeça se solta quando você está no cochilo e a aura do chakra frontal se solta, você começa a ver imagens sem ter saído e escutações psíquicos que não são ambientais, são de outros planos e não se propagam pelo ar como som físico. A pessoa escuta de forma mental. O Lucas quer saber, professor, pode disponibilizar essa tradução? Queria muito poder estudá-lo, mas só sei ler em português. Se pudesse liberar essa tradução, seria assim, maravilhoso. Esse livro, ele tá em PDF, até em inglês, cara, se eu não me engano, mas eu não sei onde está. Eu tenho essa tradução, mas o problema todo, ô Lucas, é ficar passando um material que o direito autoral não é meu, né? Sei lá, embora o livro tenha já mais de 50 anos de ter sido lançado, tá? Não sei, eu vou pensar nisso, Lucas, tá? Eu tenho o livro lá inteiro, inclusive a tradução ela não está no Word, ela não está no PDF, ela está no Word, porque eu nem formatei para PDF, porque era material para mostrar para os meus alunos em aula, como eu estou fazendo aqui com vocês. Então, tem ele no Word. Vou pensar sobre isso. Certo. O Renato Amaro pergunta, professor Wagner, alguma sugestão de técnica ou de recursos em corpo sutil para voltar à consciência no tempo? Olha, o próprio desejo dele disso já não é interessante, porque a mente dele é capaz de criar imagens e ele achar que tá vendo imagem do passado é criação mental. O lance é pulsar luz no frontal, ou melhor, no para-chakra frontal, lá fora, luz, como se tivesse um sol aqui, e expandir a aura da cabeça. Isso pode levá-lo a percepções diferentes, entre elas a percepção de imagens nos chamados registros acásticos, né? A memória energética da natureza. A Ana Maria manda o seguinte, a projeção vai depender da consciência pessoal ou todos têm acesso à mesma experiência como o professor relata as mesmas características do Yaran? Não, todo mundo tem
experiência, mas a maioria tem inconsciente ou semiconsciente, Eudes. Quando a pessoa toma consciência daquilo, é um processo dela pessoal. A saída do corpo, como qualquer outra capacidade, ela é geral. Todos a têm. Agora, o desenvolvimento dela vai variar de acordo com cada pessoa. Imagina algum de vocês me assistindo que morre de medo do invisível. Você não vai ter sucesso na saída do corpo. O medo vai te empatar. Já o outro não tem informação, não sabe como lidar. É um conjunto de possibilidades. O exemplo que eu sempre dou por analogia, Eudes, não precisa ensinar um bebê a respirar. Ele respira automaticamente. Mas quando esse bebê se torna um adulto, Eudes, e vai praticar yoga, ele pode usufruir melhor da respiração porque ele treinou. Saídas do corpo são capacidades naturais. Agora, quem aprofunda isso vai dar um diferencial em cima, porque ela vai avançar numa área que a maioria está só como potencial. O potencial é de todos. Agora, o que vai emergir nesse potencial varia de pessoa para pessoa. Certo. Tem 50 mil pedidos do PDF. E tá pedindo o livro não tem PDF, ele está no Word. Até hoje eu não passei para PDF, porque é assim. Você passa para PDF quando você visa a publicação ou compartilhar ele na rede. Mas eu não posso fazer isso. O livro... mas esse livro é de 1926, cara. Ele não tem nem direitos autorais mais. E aqui no Brasil nunca saiu. Eu só tenho ele no Word, cara. Tá? Pedindo até em castelhano, se você tiver. Em castelhano eu tenho o livro original, tenho a edição em inglês também, eu só não tenho o original em francês. Mas eu vou pensar nisso, pessoal, alguma alternativa. Vai passar, contanto que todo mundo se interessou, né? O Nelson pergunta aqui, essa atmosfera elétrica ou rastro ocorre em altas altitudes? Poderia ser interação do corpo astral com radiação solar ou cósmica, como as auroras boreais? Tá perfeito. A radiação solar ou cósmica satura a atmosfera de prana, Eudes. Quando o corpo astral, neste plano, porque se estiver em outro plano é diferente, ele passa, ele deixa um rastro de energia que é o atrito do campo energético com o campo energético da atmosfera. O que ele falou está perfeito. Tem bastante elogio à live, o pessoal falando bastante. Aqui a Fabiane. Referente à energia cinza ou marrom, por que há espíritos que têm aparência de pura fumaça escura? Entidades pesadas e bem densas, tá? Pode dar a sensação de tem espírito, eu disse, que parece que tem cor de terra, cara, terra vermelha. Você tem uma ideia de tão grosso que o cara tá apegado aqui. Outros parecem borrões escuros, um vulto humanoide escuro. Outros parecem um vulto todo enfumaçado, que é o que ela está narrando. São entidades bem pesadas. Certo. O Renato pergunta, como identificar se um obsessor é encarnado ou desencarnado enquanto projetado? Olha, depende da situação, tá? Porque às vezes a pessoa está sentindo uma coisa tão pesada, Eudes, que ela já reage energeticamente para desfazer. E aí, por exemplo, Eudes, você desperta fora do corpo, tem alguma coisa pesada vindo. Você não vai ficar assim, deixa eu destrinchar se vai estar vindo do encarnado. Não, você vai se defender, tá? O importante é a irradiação de luz para desfazer. Agora, existem ataques extrafísicos de pessoas encarnadas projetadas contra a outra, que é alguém que não gosta de você. Deixa eu contar um caso aqui, eu acho que eu já contei esse caso aqui uma vez, é que eu participo de tanta live que às vezes eu não sei aonde que eu falei aquilo, né? De tanta coisa. É o seguinte, todos vocês já devem ter passado a sensação de ser amigo de algum casal, Eudes. São grandes amigos e eles se separam. Como você é amigo de ambos, você continua sendo amigo. Já era antes deles casarem. Só que às vezes fica um tentando cooptar você contra o outro, contra o ex. Sim. E você é amigo dos dois, você não toma partido. Você simplesmente deixa que a situação se resolva, porque você não vai se meter em briga de casal, mesmo sendo uma pessoa, seus amigos. Eles têm o livre-arbítrio deles. E aí, você faz isso e às vezes um dos dois fica irritado com você, ainda mais se o ex já está com outra parceira ou parceiro e você continua sendo amigo da pessoa e do novo parceiro, Sim. porque não tem motivo, aí a outra pessoa aqui fica com raiva de você. Acredito que você já passou por isso, Já, quem está assistindo também, mundo. E você não fez nada de errado, você manteve a amizade com os dois. E aí, ocorreu um caso desse, que eu não vou identificar, que já ocorreu várias vezes, do casal separar, e uma das duas pessoas, eu não estou nem identificando para deixar no neutro, uma das duas pessoas ficou com raiva de mim porque eu não cortei a relação com a outra, com a ex. E aí começou a fofocar e falar mal de mim por trás, cara, com outros amigos. Virou inimiga. Sim. O problema dela, eu não fiz nada, a não ser
manter a queria amizade. que você comprasse a briga Queria dela. comprar essa briga e eu não faço isso, cara. Eu também não. E se a pessoa vai ficar... Quando não era amiga como pensava, não. E ele começou... E aí ele manipulava a energia bem, cara. Começou a mandar rajada de energia contra mim. Ele em casa se concentrava, mandava rajada de energia cinzenta. Eu percebia, desfazia aquilo. E eu não revidava, é claro. Eu simplesmente falava que aconteça o melhor para a evolução dele. E me ficava de luz. E eu não falava nada ao contrário. Não ficava falando mal dele atrás. Porque o problema era dele, não era meu. Né? Um belo dia, Eudes, eu acordo fora do corpo, no quarto onde essa pessoa estava dormindo. 3 metros no ar, levado por um mentor chinês, que aparece para mim há anos. Ele deitado ali, dormindo. E esse mentor falou assim, aplique energia nele que ele está precisando. Eu estendi as paramãos para encher ele de luz. Eu te juro, dentro de mim, que aquela reação humana vinha assim, eu vou encher esse cara de luz e amanhã ele vai falar mal de mim de novo. Mas ao mesmo tempo eu pensava, não posso pensar nisso. Eu vou jogar energia, como um curador não tem que julgar o outro que recebe. Podia ser a pior pessoa do mundo, eu tenho que projetar energia. Eu não sou juiz, eu sou curador. Encher ele de luz, sabendo que no dia seguinte ele ia falar mal de mim de novo. Sim. Quando eu fiz isso, o mentor falou assim, você passou no teste. Eu falei, que teste? Eu trouxe você aqui para ver qual seria a sua reação. É uma iniciação. Se você não tivesse passado energia por uma reação emocional, porque ele está falando mal de você, você não teria passado no teste. Parabéns, isso vai abrir novos níveis para você. Volta para o corpo para você lembrar. Você tem uma ideia, era um assediador encarnado. E depois essa pessoa mudou, foi mudando devagarzinho, parou de falar mal, e aí foi devagarzinho, começou a se aproximar, e aí com o tempo reaproximou, cara. Sim, aprendeu, e outra, né? não sabe disso até hoje, porque eu nunca contei isso para ela. Que não é importante, eu não estou identificando, são muitos casos, e o meu objetivo aqui é dar um exemplo de uma experiência dessas. Sim. A Andréa Lima, ela pergunta, esse fenômeno do Irã é anímico ou mediúnico? As duas coisas, porque ele narrou ali, anímico e narrou, por exemplo, aquela hora da energia rosa descendo não era dele. E também a chuva fininha de energia também não era dele, era dos mentores dele. Mas ele tinha muita saída anímica. A saída pode ser de 3 tipos, pessoal. Anímica ou mediúnica ou anímico-mediúnica. Calma aí, que agora tem alguns elogios, pessoal falando. Calma aí. Ó, o Nelson deu a dica que ele falou pro pessoal do chat aí, ó. Tem o livro em versão Kindle na Amazon, em castelhano, caso alguém em espanhol, né? É esse do editorial que aí, pô, passa o link aí pro pessoal, você que deu essa dica boa, que aí o pessoal pode... em espanhol é fácil de ler. Sim. Uma última pergunta que aparece aqui conforme eu vou descendo, que é da Melizix, acho que é o nickname dela. Aparelhos eletrônicos como celulares e computadores podem influenciar numa frequência negativa no momento de uma projeção? Pode, ainda mais se eles estão no quarto, né? Não é ideal, é sempre legal deixar eletroeletrônicos fora do quarto, cara. Tá? Deixar um ambiente totalmente preparado, sabe? Ainda mais que se você tem criança pequena que dorme com você, é um casal, ali tem que ser um ambiente. Por exemplo, o teu quarto, com alguns quadros, por exemplo, de universo, mandalas, chakras, fundo do mar, que quando você bate o olho seja uma inspiração a pensar em algo a mais que você está para deitar. Ali, coloca uma pilhinha de livros de saídas do corpo de autores sérios do lado da cama, ali, para ter sempre literatura sobre esse tema ali. Nunca brigue no quarto para não deixar o ambiente pesadaço com formas mentais. Aliás, evite briga. Em qualquer lugar. Em qualquer lugar, da medida que possível. As pessoas são muito pilhadas, brigam por qualquer coisa. Eu chamo de soltar bomba atômica em mosquito, Eudes. Quer dizer, é um probleminha pequenininho, ela larga um petardo enorme em cima, podia relevar, olhar de outro jeito, não se aborrecer tanto, porque o prejuízo é sempre da própria pessoa. Porque ela pode emanar raiva para o outro, mas aquilo começa nela, já está dentro dela. E o quarto, para quem estuda a projeção, tem que ser um ambiente mais reservado. Ali é o teu lugar de repouso. Você precisa estar refeito amanhã para trabalhar, para viver. Precisa preservar a energia do teu quarto. Tira as coisas do mundo que levam ao mundo. Se você está na telinha do celular ou olhando o computador com coisas do mundo, é uma sugestão contrária à projeção. Agora, Eudes, pode ter um efeito legal. E se uma pessoa está com o celular ligado, deitado, lendo um livro de projeção ali que ela pegou na internet, ou vendo
podcasts, live de outras pessoas também, e ela dorme pensando naquilo, isso pode ajudar, mas aí é específico, tá? Mas em geral, deixa o ambiente mais livre. Ok? Uhum. Estamos aí com 74 minutos, 1h14. Bom Já tempo. tá bom para hoje. Na semana que vem, pessoal, vai o outro capítulo do livro do Irã. E acho que o pessoal gostou, né, Eudes? Porque é uma oportunidade legal. O livro não tem português. Outros autores não vêm citando. Poucas pessoas conhecem esse autor aqui no Brasil. E é uma honra para mim estar mostrando o material dele aqui. Um grande projetor. E dá pra ver que muita gente não conhecia, né? E começou a conhecer agora. E o mais legal, nós vimos os programas anteriores. Silva Muldon, Robert Alan Monroe, Daniel Douglas Home. Agora nós temos o Irã, em breve o Hamilton Prado. E ao longo do tempo, eu vou pontuando relatos de vários outros projetores aqui para sempre dar ideia de conjunto. Não fiquem presos em nada, muito menos a mim, minha opinião. Desenvolvam a de vocês. Agora, mente aberta, porque se você ficar lacrado numa abordagem só, você vai achar que ali tem tudo, quando tem muita coisa fora que você ainda não sabe. E lembra, não existe ninguém que saiba tudo sobre nada, ainda mais sobre saídas do corpo. Não existe mestre disso. Existem pessoas estudando, trabalhando, vivenciando e compartilhando. Se isso ajudar você, pega. Se achar que não tem nada a ver, simplesmente desconsidera e vá descobrir o seu jeito de ser feliz da sua maneira, mas melhor enquanto ser humano. Enquanto está por aqui, o importante é melhorar. Não importa a linha da pessoa, essa ou aquela. Importa fique mais consciente, vale a pena. Fique mais feliz dentro de você para enfrentar adversidades. Nenhum de nós vai virar anjo, missionário ou santo, mas nós podemos fazer uma coisa legal, melhorarmos a nós mesmos, todo dia um pouquinho, Eudes. Ao longo de uma vida inteira, isso vai dar uma melhoria grande no conjunto. Mas a gente só vai ver isso do lado de lá. Nós estamos na época da semeadura, que é aqui na matéria. Colheita espiritual vai ser do lado de lá. Porque quem nos compreende está do lado de lá, não está do lado de cá. Mesmo um irmão de ideal, às vezes não te entende. Quem te entende? A galera do lado de lá, que posicionou sua encarnação, ajudou você a descer, monitora você e vai te buscar na hora H. Esta galera é a sua. Ela não é de tribo nenhuma daqui, grupo nenhum, instituto nenhum daqui. Isso não existe. Existe um amparo geral, irrestrito, incondicional, para todo mundo que quer crescer, e inclusive alguém que não segue área nenhuma, mas tem um caráter legal, vai ter uma assistência invisível pelo caráter. Ninguém é dono do mundo espiritual, nem de amparador, mentor, nem de saídas do corpo. Todos nós estamos aprendendo bastante, tá bom? Até mais, até a próxima.